Amém, irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Os irmãos acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo ela se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Amém. Deus soberano, aqui está a Tua palavra diante de nós. Estamos aqui, ó Deus, com o propósito de ouvi-la. Não viemos aqui, Senhor, para ouvir histórias humanas, filosofias. Queremos receber do Senhor a direção, o ensinamento, a edificação. E por isso, ó Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Te peço, ó Senhor, derrama poder dos céus sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento Teu, e sobre a vida dos meus irmãos também, para que haja edificação, Senhor, para que nós possamos sair daqui com aprendizado, com vidas modificadas. Nós oramos, Deus, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode sentar. Amados, essa palavra hoje é uma palavra de reflexão. Nós, ouvindo, temos que fazer uma reflexão da nossa vida espiritual para sabermos se nos identificamos com algum grupo de pessoas, se precisamos mudar ou se estamos bem. É uma reflexão. Você leu comigo um trecho em que o autor de Hebreus faz uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança estabelecida com Moisés, Deus com Moisés lá no Monte Sinai, onde ele fala com Moisés e passa para ele os 10 mandamentos, as leis, o que deveria ser feito, dá com detalhes como deveria ser erguido o tabernáculo, que nós lemos aqui. Uma velha aliança ratificada com sangue, o sangue foi aspergido, Moisés passa ao povo e lê a ele tudo o que Deus tinha passado, e o povo disse: tudo aquilo que o Senhor falou faremos. E Moisés, ratificando essa aliança, asperge sobre o povo sangue e também sobre o livro e sobre o altar. Então, essa é a velha aliança, feita no Monte Sinai, com derramamento de sangue, com aspersão do sangue. No próprio capítulo de Hebreus que nós lemos, no versículo 11 em diante, ele já fala da nova aliança, quando Cristo vem como sumo sacerdote e ele mesmo oferece seu sangue para ser derramado, não mais sangue de bodes e de bezerros, mas ele entra uma vez por todas no Santo dos Santos,
e ali ele faz a propiciação de uma vez por todas do seu sangue, estabelecendo uma nova aliança conosco. Então nós vemos essa comparação entre velha aliança e nova aliança. E na aliança anterior, como eu disse para você, Deus havia estabelecido leis. Ele passa para Moisés leis. Afinal de contas, o povo tinha saído do Egito e ia para um outro lugar. Então havia necessidade de se estabelecer normas, leis, com relação à moral. O povo hebreu era conhecido como uma moral elevadíssima para os padrões da época, e até hoje, né, as leis que Deus estabeleceu acerca da moral do seu povo eram muito elevadas. Leis também acerca de justiça socialmente, né, havia uma relação entre o povo que deveria ser respeitada. Deus então estabelece padrões de justiça e convívio social, e também estabelece leis cerimoniais, como seria a aproximação do povo a Deus, através de sacrifícios, através de cerimônias, nesse tabernáculo que Deus dá a Moisés, com detalhes de como ele deveria ser erguido, mas há o estabelecimento de leis. E nessas leis cerimoniais havia sacrifícios que tinham objetivos. Os sacrifícios eram feitos, como eu disse, Deus estabeleceu para que o povo se aproximasse dele. Havia necessidade de ser sacrificado o animal para que essa pessoa que fosse lá, levando esse animal, entendesse o peso do pecado na sua vida. Então havia sacrifícios com alguns objetivos. O primeiro era esse, ensinar a gravidade do pecado, que o perdão somente dos pecados era através do derramamento de sangue, como nós lemos aqui no versículo 7 do capítulo 9. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, uma vez por ano, era o dia da expiação. Ele fazia o sacrifício, primeiro por ele, e depois um bode pelo povo. E isso era feito uma vez por ano. Mas haviam os sacrifícios normais, os sacrifícios corriqueiros. Havia as ofertas pacíficas, o holocausto, tantas outras que foram estabelecidas aqui por Deus para o perdão dos pecados, mas havia o derramamento de sangue. E isso era feito num local específico nesse tabernáculo. No átrio exterior, os sacerdotes faziam o sacrifício, sacrificavam e queimavam ali num altar esses animais para haver o perdão dos pecados através do derramamento de sangue. Deus também estabeleceu essas leis cerimoniais para prover um meio para que o povo de Israel se chegasse a Deus pela fé, obediência e amor. Deus, já agora libertado o seu povo e indo para uma terra que ele havia prometido, ele dá essa orientação do tabernáculo numa forma de que o povo se achegue a ele e Deus ali estaria presente. Ele teria sua presença manifestada ali nesse tabernáculo. Então o povo, uma forma de se aproximar de Deus, levaria esses seus sacrifícios, passaria pela porta do tabernáculo, levando o seu animal, e ali fora o sacerdote faria o sacrifício desse animal. Leia comigo em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 16 até o capítulo 5, versículo 1. Hebreus, um pouquinho antes, capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 1. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então o povo deveria ir ali, em um sinal de obediência, de fé e de amor, levar os seus sacrifícios numa maneira de se aproximar de Deus.
Foi a forma que Deus estabeleceu para que o povo se chegasse a Ele. Também, as leis cerimoniais tinham o objetivo de anunciar o sacrifício de Cristo. Aí mesmo, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 ao 15, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, essas leis cerimoniais também apontavam para o sacrifício de Cristo. Ele agora, como sumo sacerdote, se oferecendo uma vez por todas, não mais havendo necessidade do povo levar o seu animal para ser sacrificado para o perdão dos pecados, mas ele, como sumo sacerdote, entrou uma vez, definitivamente no Santo dos Santos, e com o seu sangue, não de bodes ou de carneiros ou de bois, mas com o seu sangue, e purificando, trazendo o perdão dos pecados. E até o mobiliário do tabernáculo era uma prefiguração de Cristo. Os pães da proposição que eram colocados no lugar santo pelos sacerdotes, 12 pães sem fermento, assados de forma redonda, em 2 fileiras de 6, tudo isso anunciava Cristo, que seria o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Mostrando, indicando a presença de Cristo. O candelabro também, sempre aceso, mostrando que Jesus seria a luz do mundo. O incenso também, sempre aceso. Jesus, através dele, as nossas orações seguem aos céus, seguem a Deus, temos acesso a Deus através das nossas orações. Por intermédio de Cristo, temos acesso direto a Deus. Então, o mobiliário era a prefiguração de Cristo. Dizem que o tabernáculo também era uma prefiguração do crente e da igreja, porque o tabernáculo era onde Deus estaria presente no povo, para que ele se aproximasse. E hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos o templo em que Deus está presente dentro de nós, eternamente. Então, tudo tinha um sentido, tudo mostrava, apontava para Cristo. Até a forma como as tribos se distribuíam no tabernáculo, à volta dele, era uma forma de cruz. Então, tudo no tabernáculo, o mobiliário, a forma como ele era construído, os sacrifícios, tudo isso era um anúncio de Cristo no futuro. Mas você leu comigo que havia serviço. Hebreus 9, no versículo 6. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Havia serviço. Eu falei aqui para você que o povo chegava lá na porta do tabernáculo com os seus sacrifícios. E isso não deveria ser pouco, porque o povo pecava e levava os seus sacrifícios para o perdão dos pecados. Então os sacerdotes tinham muito trabalho, tinham trabalho o dia inteiro, já de manter o fogo aceso, colocando lenha. O fogo não podia se apagar. O incenso tinha que estar continuamente também sendo queimado, não poderia deixar de ter o incenso. As luzes dentro do lugar santo, não poderia faltar o azeite. Então o sacerdote entrava ali e repunha o azeite nas lâmpadas para que esse fogo não se apagasse. Ele tinha que no 7º dia da semana trocar os pães da proposição, e somente eles podiam comer o pão que havia sido substituído. Então havia serviço na velha aliança, no velho concerto havia serviço, e havia muito serviço diariamente, serviço feito apenas pela tribo de Levi. Somente os levitas podiam exercer o serviço com relação ao tabernáculo, com relação ao sacerdócio, descendentes de Arão, mas somente os levitas podiam exercer esse serviço. Quando o povo se movia, o tabernáculo era desmontado e levado para outro lugar, os levitas eram os responsáveis por desmontar tudo. Os descendentes de Gerson, descendentes de outros, tinham outras tarefas, eles eram divididos entre si, mas só os levitas podiam desmontar aquilo tudo e fazer o transporte, transportar a Arca da Aliança. Tudo isso era feito pelos levitas.
Então havia serviço. Hoje a gente só diz que é levita quem é do louvor, né? Mas é errado esse conceito. Levita é quem trabalha. É o que fazia todo o serviço na época da velha aliança. Não só louvar, mas era um privilégio para esse povo. Deus deu a eles esse privilégio de trabalharem. Então havia muito serviço. E também há hoje, na nova aliança, também há serviço. E muito serviço a ser feito. Veja o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 2. Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você que frequenta aqui os cultos, ouve frequentemente pastor Maurício, sempre no final das ofertas, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor por trabalhadores, pessoas desprendidas, dedicadas, com a verdadeira motivação para trabalhar, porque a seara é grande, há muito o que fazer. Então hoje, na nova aliança, em qualquer igreja que você vá, há necessidade de trabalhadores. E sempre há carência de trabalhadores. Em todo ministério, há gente sobrecarregada. Há pessoas que exercem mais de uma função, há pessoas que trabalham até todos os cultos, não podem desfrutar do prazer de estarem somente sentados ouvindo a palavra, porque há carência de trabalhadores. Então, na nova aliança, também há serviço, e muito serviço. Jesus já tinha alertado isso, que a seara é grande, o trabalho é grande. E sempre pedindo, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Então, se há trabalhadores hoje nós estamos na nova aliança, que você sabe muito bem, que Jesus, através do seu sangue, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque o véu se rasgou, e nós temos livre acesso. Naquela época, qualquer hebreu não poderia estar no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele não podia entrar por sua própria vontade. Somente no dia da expiação, no Yom Kippur, o sumo sacerdote podia entrar. E quem trabalhava sacrificando e no santo lugar eram também os sacerdotes. Como eu falei para você, os da tribo de Levi trabalhavam no tabernáculo, desmontando, montando, mantendo, né? Havia manutenção, de vez em quando aqueles véus, os externos talvez, tivessem que ser trocados, enfim. A manutenção era uma obra, era um serviço exclusivo dos levitas, somente eles podiam fazer. Qualquer hebreu não podia fazer o serviço. Nós estamos numa condição diferente. Nós estamos na nova aliança. Nós temos livre acesso. Qualquer um de nós pode trabalhar. E deveríamos trabalhar, porque Deus nos concedeu dons e talentos. Mas eu queria fazer um paralelo daquele povo, daquela época, que tinha as suas limitações para o serviço, com a nova aliança, com o povo de Deus hoje, que pode fazer, que tem livre acesso. Eu vejo que há semelhanças daquelas pessoas que hoje se mantêm na nova aliança. Então a pergunta é: quão perto de Deus eu quero estar? Porque os que trabalhavam, veja, no Santo dos Santos é onde a presença de Deus se manifestava, ali entre os dois querubins. Mas somente o sumo sacerdote podia estar. Os outros, os sacerdotes, estavam um pouco mais atrás. O povo de Deus que entrava para os sacrifícios, mais longe. Quanto mais você se aproximasse do Santo dos Santos, mais qualificação você teria que ter. Você teria que ter os pré-requisitos. Você não podia estar lá. Mas, como eu disse, hoje, as pessoas na nova aliança mantêm a mesma relação com o povo daquela época. Então, se eu posso trabalhar,
hoje eu posso servir a Deus, já que estou na nova aliança? Quão perto do Santo dos Santos eu desejo estar? Então eu vejo que há 4 tipos de pessoas naquela velha aliança que mantêm hoje, na nova aliança, o mesmo comportamento. Eu vejo analogia entre aquele tipo de pessoa e as de hoje. O primeiro tipo são os que estão longe. Os que estão longe, os que estão afastados de Deus. Os que não são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Naquela época, os gentios. Gentio não podia entrar no tabernáculo. De forma alguma, não era permitido a um gentio passar pela porta do tabernáculo. Alguns dizem que quando Paulo menciona na carta aos Efésios que Jesus derrubou a parede de inimizade que dividia os dois homens, o gentio e o judeu, ele derrubou uma parede que havia no templo de Salomão. Havia o átrio dos judeus e havia o átrio dos gentios. E entre esses dois havia uma parede. E nessa parede havia um alerta para os gentios que eles não atravessassem aquele muro. Qualquer um que atravessasse e passasse para o lado do povo judeu, do povo de Israel, deveria morrer. Mas Paulo diz que Jesus derrubou essa parede de inimizade. Então, os que estão longe, naquela época, eram gentios, os que não pertenciam ao povo de Deus. E hoje, para nós, os que estão longe, os que não se renderam a Cristo. Para esses, ainda há a esperança de que apareça um outro Salvador, um outro Messias, ou que seja de uma outra forma, ou que ele se salve a si mesmo, mas de qualquer forma, irmãos, não haverá outro Messias, tampouco haverá outra crucificação, e muito menos outro evangelho. Aí mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 9, os versículos 24 a 26, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aqui diz que Jesus entrou como sumo sacerdote no Santo dos Santos, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E ele não entrará, ele não sofrerá muitas vezes para satisfazer os anseios das pessoas com respeito à salvação. Então, algumas pessoas estão procurando um evangelho que lhes agrade, um Messias que lhes agrade, e umas até modificam o nosso evangelho para atender às suas necessidades. Estão procurando um evangelho que lhes agrade, que permita com que ela mantenha o seu estilo de vida, ou as suas necessidades, ou os seus desejos, não sendo confrontado como este aqui o faz, mas esperam um outro, talvez mais ameno, mais permissivo, mais politicamente correto, ou talvez alguns até esperem um mais rigoroso, achem que esse aqui é mole demais, eu quero mais rigor, tem que ser com dor, tem que ser cumprindo a lei. As pessoas acham que haverá um evangelho que lhes agrade, mas o evangelho é um só. Agrade você ou não. Ou você se enquadra e segue, ou você não segue. Então há pessoas que estão longe, tendo uma esperança ainda de que apareça um outro Cristo, que lhes satisfaça os desejos. Esses não podem e já não querem trabalhar, mas não podem e não devem. Sempre pastor Maurício aqui, quando diz, pastor Paulo também, quando fala a respeito dos dízimos e ofertas, que nós façamos com a motivação correta. Tudo aquilo que eu faço com a motivação errada, seja no dízimo, seja no serviço para Deus,
seja lá no que for, se não tiver a motivação correta, eu não posso fazer, não devo fazer. Na ceia do Senhor também, eu devo me examinar, não posso fazer de qualquer maneira. Então, quem está longe de Deus não pode trabalhar, não deve trabalhar. Nós vemos um exemplo no livro de Atos, que os 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, eles se atreveram a expulsar demônios, dizendo: eu vos desconjuro em nome de Cristo a quem Paulo prega. Ou seja, eles não eram cristãos, mas queriam trabalhar, eram exorcistas ambulantes, queriam expulsar demônios no nome de um Cristo que eles não pregavam, mas Paulo pregava. Eles não eram convertidos. Então, quem está longe, quem não é convertido, quem não é do povo de Deus, não pode trabalhar. Esses representam os ímpios, que estão longe e mortos. Morto não trabalha, morto não louva, morto não faz nada, morto é morto. Só pode trabalhar quem é vivo. Amém? Esse é o primeiro tipo de pessoa, os que lá estavam longe do tabernáculo, fora do tabernáculo, estão fora da aliança, não estão na aliança do sangue de Cristo. O segundo tipo que eu vejo naqueles dias e hoje também, os que estão no átrio exterior. Assim que você passava, que o povo de Israel passava com o seu animal para sacrificar, qualquer tribo, qualquer israelita de qualquer tribo poderia permanecer no átrio exterior. Ali ele podia estar. Veja o que diz o Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ou seja, o povo era incentivado a entrar nos átrios e levar as suas oferendas. O Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então era permitido ao povo entrar nos átrios com ações de graças, feliz, com a motivação correta, levando o seu animal para sacrificar, para ter o perdão dos seus pecados. Qualquer um podia entrar, mas não podia entrar de qualquer maneira. Como ainda hoje não podemos entrar. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 12, Isaías, capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Quando o povo ia lá, Deus não queria que eles só fossem pisar nos átrios. Era um pré-requisito que eles fossem lá com a motivação correta. Mas eles podiam estar ali no átrio exterior. Podiam estar. Não havia nenhum impedimento para que o povo de Israel entrasse no átrio exterior. Esse tipo de pessoa da velha aliança representam os crentes que estão na igreja e não querem trabalhar. Porque há hoje esse mesmo tipo de personificação. Naquela época o povo de Israel podia entrar e ficar ali fora. Bom, eu já estou aqui dentro. Afinal de contas, o Salmo 84 diz que vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles, né? Havia uma alegria do povo em estar no átrio. Prefiro estar na porta dos teus átrios do que nas tendas da perversidade, diz o mesmo versículo. Então, o povo podia estar lá, e havia para eles um sentimento de que eu estou aqui, estou bem. E há um tipo de pessoa hoje que acha que simplesmente por estar na igreja, simplesmente por pisar nos átrios, está bem. Olha, eu estou no átrio exterior, eu estou aqui na igreja, mas eu não quero trabalhar. A diferença naquele tempo é que eles não podiam trabalhar. Eles podiam estar lá,
Não podia ser de qualquer maneira, mas não podiam trabalhar. Hoje, nós da Nova Aliança, nós estamos na igreja e podemos trabalhar, porque nós também somos sacerdotes. Nós também podemos exercer serviço. Mas hoje há o tipo de pessoa que pode e não quer. Naquela época, eles não podiam. Mas, infelizmente, ainda há os que estão no átrio exterior. Ainda há os que acham que podem simplesmente estar na igreja e não trabalharem. Eles têm talentos, mas não usam. Porque, como eu disse no início, Deus distribui talentos a todos. Há uma parábola em Mateus 25, que Jesus fala dos talentos, que o Senhor deu talentos a uns e a outros, deu 5, a outros deu 1, e um talento, não sei se você sabe, mas não é necessariamente um talento, um dom, mas naquela época era uma medida de peso, 30 quilos de prata, ou 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Mas você pode entender como sendo um talento, um dom seu, que Deus te deu. Mas aquele servo inútil, ele decidiu não fazer nada com o talento que recebeu. Decidiu enterrar. Quando o Senhor voltou para prestar contas, ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é um servo, um Senhor rigoroso, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. Temendo, eu enterrei, toma aqui de volta. E ele é qualificado como um servo inútil. Então hoje há o tipo de pessoas na igreja que têm talentos, mas simplesmente não querem exercer. Olha, eu quero ficar aqui no ato exterior, eu quero ficar longe do Santo dos Santos. Eu não quero nem servir, eu quero simplesmente estar aqui. As pessoas têm medo de se aproximar do lugar santo e do Santo dos Santos. Tem gente que tem medo de se aproximar aqui do primeiro banco. O que dirá se aproximar do Santo dos Santos, onde tem a presença de Deus? As pessoas simplesmente não querem. Eu não quero, eu quero permanecer no átrio. Permanecer aqui fora já está bom. Me deixa aqui. Não, eu não tenho tempo para isso não. Eu quero somente estar aqui. Eles acham que os sacrifícios já os aperfeiçoam. Veja o que diz lá em Hebreus, que nós lemos, no capítulo 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então muitos acham que os sacrifícios já os aperfeiçoam. Não, eu estou aqui dentro e o sacrifício que eu faço de vir aqui já está bom demais, já me aperfeiçoa. O dízimo que eu dou já está me aperfeiçoando. Olha, eu faço um sacrifício tremendo de estar aqui. Mas os sacrifícios não aperfeiçoam aquele que presta culto. Você não é aperfeiçoado simplesmente por um sacrifício. Você não é aperfeiçoado simplesmente por estar aqui. Como Deus disse: quem vos disse que somente pisar nos meus átrios já é suficiente? Havia práticas impostas aos israelitas na velha aliança, como a gente leu no versículo 10. E alguns talvez achem, de outras denominações, não da nossa, mas que alguns sacrifícios que eles fazem já os aperfeiçoam. Usaram as roupas ridículas de cima a baixo, não jogar bola, não ver televisão, não fazer isso, não fazer aquilo. Afinal de contas, eu estou fazendo um sacrifício que já está me aperfeiçoando, mas eu quero ficar longe do Santo dos Santos. Me deixa longe. Isso aqui para mim já basta. Esse é o tipo de pessoa que está no átrio exterior ainda nos dias de hoje. Quer ficar longe do Santo dos Santos, quer ficar longe de Deus. Esses são os que podem e não querem. Você tem toda a possibilidade de trabalhar, toda, mas alguns decidem não fazer. Eu simplesmente não quero, me deixa aqui no ato exterior que eu já estou bem. Um outro tipo de pessoa
que eu vejo lá, naquela época, na velha aliança, no versículo 6, nós já lemos: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. No lugar santo também apenas os sacerdotes podiam entrar. Eles faziam sacrifícios tanto no lado de fora, onde tem o altar de bronze, o altar do holocausto, onde eles deveriam colocar lenha continuamente, e quando o povo chegava para o sacrifício, eles sacrificavam numa posição específica, havia todo um ritual, cortar o animal assim, colocar assim e tal. Eles tinham esse tipo de serviço. Mas os sacerdotes, no lugar santo, já mais próximo de Deus, mais próximo do Santo dos Santos, eles serviam a Deus, mas não podiam entrar lá dentro, como diz o versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, no lugar santo, o sacerdote, como eu disse para você, tinha trabalho para fazer. Ele tinha que manter as luzes acesas do candeeiro, ele tinha que manter o incenso continuamente queimando, ele tinha que trocar os pães da proposição, ele tinha que fazer o serviço. Ele trabalhava, mas ele ainda não estava próximo do Santo dos Santos. E eu vejo que hoje também, semelhantemente àquela época, hoje há pessoas que trabalham, mas não querem se aproximar do lugar santíssimo. Tem gente que foi promovida do átrio exterior, é aquele sem vergonha, que ficou incomodado porque passou um tempão na igreja sem fazer nada e se sentiu constrangido e falou assim: não, eu vou fazer alguma coisa. Foi promovido para o átrio interior. Mas ele também não quer muito compromisso. Olha, eu vou servir, mas eu quero ficar aqui no lugar santo. No Santo dos Santos eu não quero ir, não. Me deixa aqui no meu lugarzinho, no meu ministério, cumprindo a minha escala, mas olha, não me põe muitas vezes não, hein? Olha, essa semana não me bota não. Mês que vem eu não vou poder. Eu vou me esconder num ministério para ninguém me incomodar, porque eu já estou ficando constrangido. Eu tenho tanto tempo aqui na igreja. Então, me bota aí na Geração Vida, Genezaré. Entra em algum lugar. Cumpro a minha escalinha e só. Esses são os crentes que trabalham, mas não querem se aproximar do lugar santíssimo. Como eu disse, muitos não querem compromisso, não entram porque não querem compromisso. As pessoas querem simplesmente preencher um lugar, preencher um espaço, ocupar o seu tempo. Não é? Como nós lemos antes, é mais um sacrifício que vai aperfeiçoar ela, que afinal de contas eles estão precisando. Então eu vou entrar no ministério lá e vou fazer um sacrifício tremendo para cumprir a minha escala, porque afinal de contas eles estão precisando. Por isso que convidar a gente para trabalhar é um risco muito grande. Quando você convida a pessoa está precisando de mim aí. Sem mim, né, como dizia o jogador, comigo ou semigo, é um perigo. As pessoas têm que se voluntariar, como é o tema desse ano, o voluntariado. Tem que ser de coração, mas muitos não querem compromisso. Outros não querem se aproximar do Santo dos Santos porque estão com as mãos sujas. Não querem trabalhar porque de fato estão com as mãos sujas. Salmo 24, veja o que diz. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Alguns não entram, não querem trabalhar, porque sabem que estão com as mãos sujas. E a consciência pesa. Poxa, eu vou estar no lugar santo, vou estar próximo do Santo dos Santos. Eu sei que eu tenho sujeira na minha vida, eu tenho as minhas mãos sujas, meu coração não está limpo, então eu não vou, eu não me ofereço.
Outros não querem porque não têm compromisso, não querem se aproximar de Deus, querem servir, mas simplesmente sem se aproximar muito do lugar onde Deus se manifesta. E finalmente, há o último tipo, que está relatado lá na Velha Aliança, que é o sumo sacerdote. Hebreus 9, versículos 7 e 8. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Nesse Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. Depois, se você tiver curiosidade, tem ali atrás uma gravura com o tabernáculo, com a roupa do sacerdote. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar quadrado, a metade do lugar santo. Ele tinha a arca da aliança, o propiciatório, com os 2 querubins, um virado de frente para o outro, e não tinha iluminação. Não tinha. No santo lugar havia o candelabro, que os sacerdotes tinham que manter aceso, mas no lugar santíssimo não tinha iluminação. A iluminação era a glória de Deus. Deus se manifestava ali, entre os 2 querubins. A presença de Deus enchia o Santo dos Santos. O sacerdote entrava ali uma vez por ano, de cabeça baixa, descalço, e com a corda atada ao seu pé, e com sinos na borda das suas vestes, que se porventura ele morresse, se Deus o matasse, os outros puxavam ele de lá de dentro. Enquanto se ouvia o sino tocar, ele estava vivo. Se parasse de tocar, vamos puxar o cara, porque nós não podemos entrar lá, porque lá está Deus. O sumo sacerdote era o cara que estava junto de Deus, onde a presença de Deus era notória. Esse cara tinha um privilégio tremendo, e normalmente ele entrava uma vez na vida, porque tinham outros, e normalmente, para que todos entrassem, um sumo sacerdote só entrava uma vez. Mas hoje qualquer cristão tem acesso. Cristo, quando morreu, foi rasgado o véu. Veja o que diz Mateus 27, 51. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Cristo morreu, esse véu se rasgou. E por ele ter entrado no lugar santíssimo, não feito por mãos humanas, mas nos céus, tendo uma vez por todas, através do seu sangue, trazido livre acesso e rendição, permissão, perdão dos nossos pecados, ele uma vez por todas nos permitiu ter livre acesso ao Santo dos Santos. Então hoje nós não temos a limitação que eles tinham naquela época. Eles não podiam simplesmente entrar, não era permitido. Hoje nós podemos estar próximos de Deus. Nós temos, como eu disse no início, Deus dentro de nós. Estamos tão próximos dele que nós hoje somos o tabernáculo. Ele habita em nós, a sua glória se manifesta em nós. Hebreus 10, do 19 ao 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nós hoje temos a possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos
com intrepidez. Nós temos a possibilidade de estarmos próximos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Isso foi permitido a nós. Mas o problema é justamente esse. Esse tipo de pessoa que hoje vive na igreja, é por isso que eu disse, é uma reflexão para nós, para que a gente pense em qual desses eu me enquadro. Eu sou ainda aquele que está lá fora, afastado, que estou longe, que não faço parte da aliança e não posso e não devo trabalhar? Eu sou aquele que agora posso, porque eu sou cristão, mas eu estou só no átrio exterior. Eu estou aqui, mas não quero trabalhar. Eu não quero me aproximar. Eu sou aquele que estou no átrio exterior, percebi que tenho que trabalhar, mas vou ficar só no santo lugar. Eu vou ficar aqui porque eu não quero me aproximar, eu não quero muito compromisso. Eu quero só que me deixem aqui. Eu quero só fazer o meu e ir embora. Ou eu sou aquele tipo de gente que quero estar próximo de Deus. Porque quando nós estamos próximos de Deus, como o sumo sacerdote estava, eu estou do lado da glória de Deus, onde Deus se manifesta. E ali eu sou revelado de cima a baixo. Há uma perspectiva das pessoas que têm medo de se aproximar porque acham que Deus não vai ver. Meu amado, Deus já te viu desde o início. Deus já te conhece. Deus já vê por dentro de você. Deus sabe quais são os propósitos do seu coração. Se você não quer se render, se você se rendeu, mas quer ficar somente sentado no ato exterior, se você decidiu trabalhar, mas qual é a motivação do seu coração? Por que eu quero trabalhar? O que me motiva a trabalhar? E aqueles que de fato desejam trabalhar, mas no Santo dos Santos, lá dentro, eu quero estar lá dentro. Eu quero estar lá onde Deus se manifesta. Eu quero estar ali do lado da glória dele, onde Deus se manifesta, onde eu sinto a presença dele, onde a glória dele enche o lugar. Onde eu quero estar? Essa é uma reflexão para a nossa vida. Porque nós hoje temos a possibilidade de trabalhar. Eles naquela época não podiam, não era permitido a qualquer um. Apenas uma minoria que serve a Deus mais de perto. Haviam poucos sumos sacerdotes, comparado com todo o povo de Israel. E hoje há poucos cristãos que desejam trabalhar próximo, lá no Santo dos Santos. Infelizmente há uma minoria, como eu disse no início, há irmãos em ministérios que estão sobrecarregados. Ministério de louvor, você vê quantos músicos? Eu vejo sempre o Bruno na guitarra. É ótimo, acho ele uma bênção, mas só vejo o Bruno na guitarra. Há irmãos que estão sobrecarregados. E há irmãos que têm talentos, que Deus deu. Mas eu quero ficar no ato exterior, cara. Deixa isso para o Bruno. Eu quero ficar aqui fora. Eu não quero trabalhar próximo. Porque para estar aqui no altar, irmão, para estar aqui e realmente se dedicar, você tem que levar uma vida santificada. Você não pode vir aqui de qualquer jeito. O problema é esse. Nem todos querem esse compromisso, essa santificação e essa busca. Muitos sabem que estão com problemas e não querem largar esses problemas, esses entraves na sua vida. Então a pergunta é essa: quão perto de Deus você quer estar? Porque Deus um dia vai cobrar, como cobrou do servo inútil. O que é que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, eu enterrei. Irmão, experimenta enterrar uma semente de qualquer coisa. Cava 1 metro em terra, uma semente de soja. Espera sentado, que ela não vai dar fruto. Enterrar é diferente de plantar. Você não pode enterrar o talento que Deus te deu. A pergunta é essa: nós entramos com intrepidez no Santo dos Santos, ou eu nem lá quero entrar? Não, eu não quero entrar porque lá Deus se manifesta. E quando Ele se manifesta, Ele vai ver que eu não presto e vai me fulminar.
Amados, aproxime-se de Deus e Ele se achegará a você. Você precisa pensar a respeito disso, refletir a respeito disso. Qual é o meu papel na igreja, no povo de Deus? O que eu quero? Quão perto eu quero estar? Então vamos servir a Deus mais de perto. Vamos nos aproximar do Santo dos Santos. Vamos desejar estar ali. Porque a gente canta, a gente louva, né? Quando tem o louvor aqui, a gente canta. Nossa, é uma maravilha. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Perto quero estar. Nossa, é uma beleza. Mas é tudo da boca para fora. Na hora que você é chamado, é convocado, que Deus te incomoda, você recusa. Você pula fora, você pipoca. Não, comigo não. Eu tenho uma vida muito ocupada. Como o pastor Maurício diz, né, ele é um vagabundo. Amanda é vagabunda. Todos aqui, né? Ninguém faz nada, ninguém tem outros afazeres, outras responsabilidades. Então é uma reflexão para a nossa vida. Espero que isso te incomode, como tem me incomodado também. Fique de pé, irmão, vamos orar. Pai Santo, nosso Deus, às vezes a palavra nos confronta, Deus. Às vezes a palavra nos incomoda. É por isso que muitos esperam um evangelho mais maleável, que não me confronte, às vezes até que não me ofenda, mas é preferível ficarmos ofendidos e refletirmos para reconhecermos, ó Deus, que precisamos mudar. Há várias opções, Senhor, diante da Tua igreja. Estar longe, afastado, sem mesmo se render a Ti. Há ainda a opção de estar rendido, mas estar simplesmente no ato exterior. Estar simplesmente no banco da igreja, assistindo e recebendo. Há ainda a opção de trabalharmos, entrarmos em algum ministério, servirmos, mas sem muito compromisso, sem muita vontade, só para ocupar um espaço, ocupar a minha agenda, meio que como tem um tempo livre. Mas há uma minoria que deseja trabalhar porque quer estar perto do Senhor, no Santo dos Santos, ali onde o Teu poder se manifesta, ali onde a Tua glória enche o lugar. É por isso que o povo de Deus, que está perto de Ti, tem vontade de estar perto de Ti, ali no Santo dos Santos, esse tem a sua vida transformada. Esse não se abala por qualquer coisa, não se intimida, não se amedronta. É claro que ficamos, às vezes, angustiados, às vezes preocupados, mas essa Tua glória que enche a nossa vida, a nossa casa, em qualquer lugar que estejamos, essa Tua presença nos transforma de tal maneira que nós seguimos adiante. E somos nós o povo que prosseguimos. Muitos ficam pelo caminho, muitos abandonam, muitos olham para trás quando põem a mão no arado, muitos até resolvem trabalhar, mas desistem no meio do caminho, não têm forças, não têm vigor. Senhor, fortalece a minoria que quer estar no Santo dos Santos. Fortalece esses poucos, ó Deus, que se dispõem. Envia mais, ó Deus, como o Teu servo pede todos os cultos. Envia mais, Deus, desses que desejam estar próximos de Ti. Trabalhar, mas trabalhar perto de Ti, com temor a Ti. Levanta esse povo, meu Deus. Que nós reflitamos, ó Deus, nessa palavra. Que isso venha nos incomodar. E que, se nós identificarmos que grupo pertencemos, ainda há possibilidade de mudança. Enquanto há vida, há esperança. Nos ajuda, Senhor. Nos incomoda.
Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.